Vamos conversar sobre ateísmo, sobre o meu ateísmo e sobre os reais motivos de alguém ser teísta? Então, rola a vinheta. Meu nome é Enio, eu sou ex-pastor evangélico, mas ao longo da minha vida eu sempre fui um cara cético e cagado de medo de morrer. Sempre busquei as explicações para a vida, para as injustiças, para a morte, porque uma criança nasce com problemas sérios de saúde, porque existem cegos no mundo, enfim. Eu acredito que isso seja um ponto em comum entre nós. Me lembra, inclusive, um grande amigo meu, na verdade, um irmão, mora aqui no meu coração, Adriano Augusto Laranja. Quando eu morei em Florianópolis, a gente tinha várias discussões e a gente chegava sempre a um único denominador em comum, que a nossa inteligência, nosso perfil cético, investigativo da realidade, nos levava porque na época nós julgávamos o nada. E isso nos aterrorizava. Que era muito melhor ser bobo, acreditar em coelhinho da Páscoa, cegonha, do que ser como nós éramos e somos. Ok. Eu fui criado numa família católica, apostólica, romana. Um breve histórico religioso do quanto eu busquei, né? Logo depois eu consegui uma namoradinha chamada Ramona e eu fui para Quimbanda, num terreiro chamado Terreiro do Seu Sete, talvez o terreiro mais famoso de Quimbanda do Brasil. Isso em Porto Alegre. Acabei o relacionamento e desse relacionamento eu me tornei espírita, porque eu não conseguia crer que Deus seria tão injusto de dar vidas tão diferentes para várias pessoas sem uma chance das pessoas terem uma outra vida, que a criança que morreu cedo é porque tinha se desenvolvido espiritualmente, enfim. Fui buscar na pseudociência do espiritismo as soluções para as minhas interrogações. Uma série de coisas, isso talvez, escreva aí se você quer que eu faça esse vídeo, uma série de coisas que eu acabei discordando, vendo incoerências no espiritismo, me fez me afastar, me fez afastar-me dessa pseudociência kardecista. Enfim, pouco tempo depois, um grande amigo meu me levou para uma religião afro-brasileira que só tem no Rio Grande do Sul, pelo que eu saiba, chamada Nação dos Orixás, que é considerada por antropólogos a religião afro-brasileira que mais conserva seu matiz africano, ou sua matriz africana. Enfim, nada. Olha, quebrei muita vara de marmelo, pisei em pescoço de galo, aconteceram várias coisas e a minha vida continuava, como eles diziam, amarrada. Acabei virando um New Ager. Saí dessa religião, comecei a jogar tarô, runas, né, a usar pêndulos. Enfim, me tornei um Master of New Age, um mestre da nova era. Tinha vários clientes como tarólogo, acreditava na falácia da astrologia, sempre buscando entender todo o processo do mundo, aquilo que eu acabei de falar com vocês, as injustiças, sempre buscando entender tudo isso. Pois bem, claro que não deu certo. Claro que eu encontrei uma série de problemas, não só de ética, mas de consistência teórica. Aí cindi com o cristianismo de uma maneira definitiva, ou me parecia na época definitiva, e me tornei teosofista.
acreditando que aquele Deus que matava crianças, na verdade, era um canalha e que, coitado de Satanás, / Lúcifer, era um injustiçado, e me tornei teosofista. Enfim, a minha vida foi sempre rumando para essas explicações, foi sempre rumando para o entendimento do que seria Deus e principalmente negando a minha própria finitude. Aí um fato aconteceu na minha vida, acabei indo para São Paulo. Em São Paulo, eu, por uma série de motivos, acabei em situação de rua. E no albergue que eu estava, em São Paulo, teve um culto, quem queria aceitar Jesus. Mas antes desse culto, no meio do desespero, para ver como a nossa mente trabalha e nos trai, eu estava no princípio quase de virar um psicótico, ouvindo vozes. O desespero faz isso. E a voz dizia: Enio, você venha para mim que eu tenho um grande plano para você. Olha como a cabeça de um teísta funciona. Enfim, me converti, acabei sendo salvo por um amigo meu, grande Denis, me pagou uma passagem para São Paulo, onde tinha uma... É preciso recapitular um pouquinho, eu tenho passado ligado ao fetichismo, também dá outro vídeo, discutir parafilia e uma série de coisas. Esse eu quero gravar mesmo, mas eu gostaria de saber se você também quer. Enfim, acabei no Rio de Janeiro, na casa de uma missionária, que hoje é pastora. É maluco isso, porque ela era submissa e também era dome. Ela era o que no fetichismo se chama de switcher. A gente teve um caso no Rio de Janeiro, depois, como ela era evangélica e estava pegando mal, ela pediu para um pastor me acolher na sua casa. Aí, ao longo do tempo, descobri que ele era pedófilo, homossexual, não que uma coisa tenha link com outra, por favor, foi só um caso, mas eu passei por isso. E acabei indo para Prado, ficar na casa de uma ex-namorada minha que estava a fim de voltar a ser minha namorada. Prado, aqui na Bahia, onde eu resido até hoje. Em Prado, eu acabei entrando para uma igreja, fui levantado obreiro e depois pastor. Pastor, e eu comecei de novo, e aí sim, investigar a Bíblia. No Rio de Janeiro, inclusive, eu tinha começado um curso de teologia, que eu concluí por conta e risco. E as minhas dúvidas com relação à moralidade de Deus, ao que a igreja evangélica pregava, e que não era nem ao menos o que Cristo pregava, me levou a mais uma cisão. Eu me tornei independente. Eu comecei a acreditar que, por uma série de motivos bíblicos, por uma série de passagens bíblicas, o Pai, a quem Jesus Cristo citava como Pai, na verdade era Lúcifer e não Jeová. No meio dessa confusão toda, achei o caminho da graça do pastor Caio Fábio e me vinculei afetivamente. Eu nunca fui orgânico, mas me vinculei, baixava tudo do pastor Caio Fábio, via tudo na internet. E chega um momento que, de novo, eu não consigo engolir várias explicações. E aí, graças ao seu YouTube, eu comecei a me deparar com vários vídeos ateístas. Vão estar aqui na descrição. Os primeiros vídeos ateístas que eu vi. E eu comecei a entender que, na verdade, Deus não existe, que eu sempre me enganei, que eu sempre busquei Deus porque eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo da morte eterna. Nunca tive medo do inferno, sabe? Mas
Eu sempre falei para os meus amigos, olha, se tiver inferno depois disso aqui, eu vou para o inferno, é melhor do que não ter nada. Ao contrário de vários ateus, eu sou um cara que tem paura da morte, paura da finitude. Pois aí é que é a questão que a gente chega agora. Na verdade, eu acredito que os meus colegas céticos, os meus colegas ateus, cometem um grande erro ao julgar todos os teístas como imbecis. Todos os teístas como imbecis ou como pessoas mal intencionadas. Das duas, uma. Eu acredito, pela minha trajetória, eu sei que isso não é nada científico, mas é uma boa ideia para se pesquisar, para algum sociólogo construir uma tese. Na verdade, eu acredito que a maioria dos teístas são teístas pelo medo da morte. São pessoas, e eu cito um dos raros evangélicos que me ajudaram, uma pessoa fantástica chamada Marcelo Oliveira, do Rio de Janeiro, o irmão Marcelo. Acho que é Oliveira, se não for, me desculpa, Marcelo. É assim. Que me deixou morar de graça, porque eu não tinha condições de pagar uma kitnet, ele tinha para alugar, me deixou morar de graça, me deu comida, alguns outros raros irmãos me deram cama, fogão elétrico, uma série de coisas. E me ajudaram bastante. Então tem gente séria, assim. Tem gente que realmente acredita que o Evangelho de Jesus é um evangelho de amor, de negação do próprio ego, de negação pessoal, de sublimação de seus problemas para atender os problemas de outra pessoa. Então tenho muito cuidado quando eu vou falar dos teístas, principalmente dos evangélicos, porque eu conheci algumas pessoas de rara dignidade nesse meio. Embora, é claro, 99% pessoas sem a menor dignidade ou sem a menor capacidade intelectual de questionamento. Então, a questão é essa, meus amigos. Meus amigos ateus, meus amigos céticos, meus amigos agnósticos, cuidado nas suas críticas. Muitas vezes são pessoas absolutamente humanas que têm, como eu, apenas um desejo enorme de justiça, de explicar por que existem tantas injustiças no mundo, de explicar isso da forma teísta, da forma mágica. E nós somos maravilhosos nisso. Eu conheço vários ateus, várias pessoas que se dizem céticas, pelo simples fato de não acreditarem no sobrenatural, em hipótese nenhuma, porque existem ateus que acreditam em ET, ET de Varginha, né? Tarô, apenas não acreditam em divindades. Eu, antes de ateu, sou cético, eu conheço várias pessoas que se vinculam céticos, mas que, por exemplo, no trato da política, no trato de várias coisas, não são céticas, são reprodutores de pensamento de manada. Ok? Essa é a minha posição, espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que eu estava há bastante tempo para fazer, só que assim, o meu pensamento volta e meia viaja e fica complicado. Então eu precisei fazer uma coisa que eu não faço, mas eu acho que eu vou começar a fazer. Não que eu vou prometer, porque está cheio de promessas que eu não cumpro, que é a de roteirizar meus vídeos, ao menos de ter na minha frente, na tela do computador, um roteirozinho. Ok? Obrigado, deem sugestões para novos vídeos. Agora no finalzinho você vai ver algumas indicações. Deixa eu ver. Aqui tem indicação, aqui tem indicação. Talvez tenha um botão de inscreva-se, eu não sei como é que eu vou formatar essa porra. Então vejam alguns vídeos. Eu estou colocando aqui um vídeo sobre liberdade religiosa, um vídeo sobre multiculturalismo, que são dois vídeos muito legais para você ver. Tem um vídeo bem curtinho, que foi o primeiro que eu coloquei, que é Eu, Pastor. E não sei qual é o outro, eu vou deixar talvez que o YouTube recomende, ok? Então, muito obrigado por tudo. Valeu. Fui.